14 anos não são 14 dias, não são 14 meses, são 14 anos, né? E para você, o que você acha nesse processo de conversão, nesse processo de reconciliação, de volta para Deus, de volta para o centro da vontade de Deus, de ingressar no Evangelho, na igreja evangélica? Qual foi o maior desafio para você? Você pode estar compartilhando com aqueles que estão nos assistindo aí. Pois bem, para mim foi um momento único, porque eu me lembro que em 2010, ao chegar na igreja, eu tinha acabado de casar, recentemente casado, resolvi, eu juntamente com a minha esposa, de estar batizando. E caminhando na fé. Porque essa vocação, esse chamado, eu creio que já tem desde do ventre da minha mãe. Porque a fé sempre exercendo bem a fé, com fé em Cristo, em todas as coisas que eu fiz, mesmo quando eu não era evangélico, a gente indo para uma família que era a família da minha esposa, é uma família que é católica, e mesmo assim ali, eu exercendo como cristão mesmo, convidando a minha esposa, minha esposa para estar indo nos cultos, e aquilo ali eu creio que já era Jesus trabalhando naquilo que vinha para acontecer na minha vida. Aí, como eu disse, eu tinha pouco tempo, decidimos, a gente já estava frequentando a igreja, indo aos cultos, como assim, nos domingos, e é interessante que Deus me deu uma estratégia, Danilo, quando eu fui para converter mesmo, foi o seguinte, é uma história bem assim, um pouco engraçada, mas é bom de contar aqui. O que acontece? Aquela época era uma época, era uma época, como se diz, das vacas magras. E eu tinha aquele negócio de andar de a pé, não que andar de a pé é pecado, e também não é ruim, mas aquilo me impregnava, aquilo me falava assim, meu Deus do céu, o negócio é o seguinte. Eu fui e fiz um voto a Deus, e falei com Deus o seguinte. Eu falei com Deus assim, ó Deus, se o Senhor me dá um veículo, se o Senhor me der uma moto, eu vou na igreja durante o ano, todo domingo. E nesse voto eu incluí minha namorada, né? Minha noiva, que é a Natália. E quando eu fui falar isso com ela falou assim, rapaz, mas por que você não fez isso sozinho, senhor? Para você só? Você colocou e eu? Falei assim, pois eu coloquei, nós vamos ter que ir, porque negócio voto é coisa séria, eu fiz e nós temos que cumprir. E logo após eu fazer esse voto, Deus abençoou eu comprei uma motinha. Uma motinha, tirei na agência, novinha. Benção pura. E nisso a gente foi indo, aí foi o que aconteceu, que hora que a gente casou, que a gente foi conversar sobre a questão do batismo, a gente não teve tanta dificuldade em questão dela vir para a igreja, porque ela me conta um fato, teve uma cruzada uma vez, uma certa feita, lá no Morro Doce, naquela praça do Morro Doce, e quem fez essa cruzada, o pastor Davi, e ela era nova, e quem estava louvando nessa cruzada, a irmã Marilene. E na irmã Marilene louvar, esse louvor da irmã Marilene tocou nela, ela falando, ela foi no pensamento, eu ainda faço parte dessa igreja. E Deus abençoou que ela casou comigo e nós fomos para a igreja. O desafio, Danilo, a pergunta que você me falou, da fé, é quando a gente conhece o mundo, e no momento que eu conheci, que eu estava no mundo, eu estava vivendo uma vida muito, como se diz, de muita bebedice, de muita coisa errada,
E o desafio era de largar essas coisas, era de deixar de lado essas coisas. Mas, graças ao bom Deus, que é Ele que nos chama, né? A Bíblia fala, né? Que não é nós, mas sim Ele que nos escolheu. Deus nos chamou, até hoje Deus tem me dado a mão e graças a Deus, como se diz, não só um desafio, mas uma dádiva que Deus me deu de poder servir Ele e adorar o nome dEle até hoje, fazendo 14 anos que eu estou na igreja, eu juntamente com a minha esposa, minha única esposa. Glórias a Deus, que benção, né, gente? Como que Deus trabalha, né, na vida dos seus. 14 anos. 14 você anos. lembra o dia, né? Dia, você tem a data memorizada aí. Qual foi o dia, qual foi o ano? 14 anos aí vai. Foi 2010. 2010. 2010 foi 2010. 2010 foi em março. Eu lembro que estava acontecendo o evento do Modecon. Ah, rapaz, então você converteu através do trabalho do Modecon? Não, aí o que acontece? Eu lembro que eu já até fui no Modecon, aí o que acontece? Ah, você fala quando eu aceitei, o culto que eu aceitei Jesus? Você tem? Culto. O culto que eu aceitei Jesus. Quem que foi o pastor que pregou na ocasião? A mensagem? Você lembra? Ó, na verdade, a gente, como eu disse, a gente estava indo na igreja, frequentando a igreja, e quando a gente casou, aí a gente frequentou mais. Entendi. Aí a gente frequentando, eu lembro que na época o pastor Paulo, que era o pastor setorial na época, ele perguntou se a gente queria fazer o pré-batismo. Eu me lembro que no segundo pré-batismo, foi dito para ele que a gente não tinha levantado a mão e aceitado a Jesus. Aí foi ali mesmo no pré-batismo, fazendo o pré-batismo, ele foi e fez o convite novamente, nós levantou a mão, aceitou Jesus lá no pré-batismo. Foi de jeito. Maravilha. Mas quem que é que prestou atenção nesse detalhe, gente? Meu Deus do céu. Eles não levantaram a mão, não, eles não aceitou não no culto, não. Aí o pastor Paulo, para não, como se diz, para não dar o que falar, ele falou, não, então, vocês aceitam Jesus, mas a gente já estava fazendo o pré-batismo. Então vocês levantaram a mão no pré-batismo. No pré-batismo. Que maravilha. Glórias a Deus.